Um filho do Bolsonaro tomou uma decisão que ninguém esperava. Pegou de surpresa a direita bolsonarista e pegou de surpresa a esquerda e a oposição também. Ninguém esperava, pessoal. Tem muita coisa envolvida nessa história. Essa decisão agradou um dos irmãos e desagradou o outro. Tô falando do Flávio Bolsonaro, o que ele fez e como reagiram Carlos e Eduardo Bolsonaro. O Flávio teve contato com a imprensa. Ele foi para a imprensa e falou algumas coisas, como também falou para interlocutores que depois relataram o que aconteceu para a imprensa. Flávio disse que Bolsonaro deve passar a faixa para Lula na posse no dia 1º de janeiro. E também disse que não há qualquer possibilidade de um golpe, de uma intervenção militar. Ele diz que isso sequer é cogitado. Parece que dentro do governo ninguém considera como uma possibilidade agora a gente ter um golpe militar. Não é o Samuel que está falando, a imprensa progressista ou qualquer outro veículo de comunicação. Esse é o filho do presidente, é o Flávio Bolsonaro, que foi eleito senador e está lá no Senado com uma vida muito boa. Os irmãos dele também estão todos na política. O Flávio tem um interesse que é para toda a família. Esse interesse visa Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Olha só como essa história fica cada vez mais estranha. O Flávio ele quer indicar Rogério Marinho para a presidência do Senado, contra Rodrigo Pacheco. Com a presidência do Senado, se tem um controle dentro da casa. Ontem, o PL, partido do Flávio e do Bolsonaro, conseguiu trazer um senador que era do União para o próprio partido, aumentando a sua bancada. Com o Senado, é possível aprovar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Essa é a ideia. Se tem um controle do Supremo, consegue evitar também que investigações contra a família andem. Flávio tem investigações no STF e parte da família dele, como o próprio pai, o ainda presidente Jair Bolsonaro, também tem. E são investigações sérias, envolvendo até crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e outros. Tá, mas eu disse que um dos irmãos ficou satisfeito e o outro nem tanto. Irritou o outro, né, na verdade. Eu tô falando do Eduardo e do Carlos. O Carlos Bolsonaro é a mesma coisa que o pai, só que com a cabeça inchada. Ele pensa como o pai e não tá muito feliz com essa ideia, não gosta muito dessa ideia do Lula tomar posse e todo mundo aceitar. Já o Eduardo, ele sabe como funciona o judiciário. Tentou ir pra Copa, ter uma diversão com a esposa, fazer uma viagem e foi massacrado pelos bolsonaristas. Ele quer ter uma vida normal de volta, ele tem dinheiro e quer usufruir desse dinheiro e passear, ter uma vida boa. Não quer ser cobrado pelos manifestantes. Já o Carlos, como eu disse, ele é o pai com a cabeça inchada. O Flávio é político. E ele tá mais para político fisiológico do que ideológico. Ele é mais centrão que bolsonarista. Parece que tem uma articulação acontecendo e a gente precisa ficar 100% atento a isso, que é uma mudança dentro do Senado, uma tentativa de conseguir formar maioria no Senado junto com a presidência para então intimidar ministros do STF. No final do dia, o que importa é que o Flávio disse que não vai ter golpe, sequer isso é cogitado dentro do governo, e que o pai dele, o ainda presidente Jair Bolsonaro, ele deve passar a faixa para o Lula na posse em 1º de janeiro. Uai, seu app de vídeos curtos.